Olá, vamos mergulhar hoje numa história que fala muito sobre identidade, sobre pertencimento. É a parábola do leão e o espelho da verdade. Para a gente começar, uma reflexão. Quem nunca se sentiu um pouco fora do lugar, com aquela vergonha de ser quem se é? Pois é, essa sensação de não se encaixar é justamente o começo da nossa história. Então, vamos conhecer esse personagem. Um leão que, acredite, não fazia a menor ideia de que era um leão. Uma história sobre se sentir perdido no lugar que deveria ser o seu lar. Pensa só, ele nasceu e cresceu no meio de um monte de outros bichos, mas nenhum era como ele. Ele nunca tinha visto outro leão na vida. Então, como ele ia saber quem era de verdade? E o que ele fazia? Bom, ele tentava se adaptar, né? Tentava ser como os outros. Dava pulinhos que nem os coelhos, tentava cantarolar como os pássaros, andar de fininho como as raposas. Era uma tentativa atrás da outra. Só que, claro, nada disso dava certo. Cada tentativa só fazia ele se sentir mais esquisito, desajeitado, completamente deslocado. A cada falha, ele pensava: tem alguma coisa muito errada comigo. Isso chegou num ponto, sabe? Num ponto tão crítico que ele sentia tanta, mas tanta vergonha de si mesmo que não conseguia nem olhar o próprio reflexo na água. Era uma negação total de quem ele era. Mas é aqui que a história dá uma virada. Porque é preciso uma descoberta, né? Uma descoberta que muda absolutamente tudo. Um belo dia, ele tá lá, sozinho, do lado de uma lagoa. E, pela primeira vez, ele olhou. Ele teve a coragem de olhar para o seu próprio reflexo. E o que ele viu não foi um erro da natureza. Ele viu um leão. E naquele momento, a ficha caiu. Ele pensou: peraí, eu não sou um erro. Eu fui feito para ser exatamente assim. E de repente, de dentro dele, saiu um rugido. Mas não era um som de medo, de frustração, não. Era o som de identidade dele vindo à tona. Um rugido de "esse sou eu". Agora, essa história do leão, ela é bem mais profunda do que parece, né? Ela é, na verdade, uma grande metáfora, uma parábola sobre uma jornada que muita gente vive. Olha só como as peças se encaixam. O leão somos nós, muitas vezes sem saber quem somos de verdade. A floresta, cheia de outros animais, são as expectativas do mundo, sabe? Aquele molde que tentam nos colocar. E o espelho d'água? Bom, o espelho é aquilo que reflete a verdade. No contexto dessa parábola, é a palavra de Deus. É que, assim como o leão, muita gente passa a vida tentando se encaixar, tentando ser o que não é, sem nem desconfiar do propósito incrível por qual nasceu. É como viver sendo uma cópia, quando se foi criado para ser original. Ok, então a pergunta é: se o mundo distorce tanto a nossa imagem, onde é que a gente encontra um espelho que não mente? Um espelho que mostra quem a gente realmente é. De acordo com a fonte dessa parábola, esse espelho verdadeiro é a palavra de Deus. Seria o único lugar onde a gente pode se ver sem as distorções dos traumas, da rejeição, do medo. A imagem original, sabe? E tem uma base bíblica para isso lá em 2 Coríntios que diz assim, que ao olharmos para esse espelho, com o rosto descoberto, a gente é transformado na mesma imagem, de glória em glória. Ou seja, não é só sobre ver, é sobre se tornar. Tá, e daí? O que acontece na prática quando essa identidade é finalmente restaurada? Qual é o poder de finalmente saber quem se é? Presta atenção nessa frase porque ela resume tudo. O leão não se tornou rei porque rugiu, ele rugiu porque descobriu que era rei. Percebe a diferença? A identidade vem primeiro. O poder, a ação, tudo isso é consequência de saber quem se é. Então, o caminho é esse. Primeiro, a descoberta. Descobrir quem se é de verdade. Depois, abraçar o propósito que vem junto com essa identidade. E por último, reinar. Reinar sobre as circunstâncias, sobre os medos, sobre tudo aquilo que antes limitava. E pra gente fechar, fica essa reflexão. Assim como o leão tinha um rugido guardado, talvez exista uma força, um propósito, uma identidade autêntica dentro de cada um, só esperando para ser libertada. A pergunta que fica é: que rugido tá aí esperando para ser ouvido?